As 5 portas de entrada do mal. Hoje falaremos da terceira porta, que é a mente. E começa com o versículo de 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia, nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O diabo constrói uma fortaleza dentro da mente humana. Ali armazena seus argumentos carnais, completamente contrários à palavra de Deus. Tem alguns que até dizem: nada do que você me falar vai mudar o que eu penso. Essas pessoas foram vítimas da atuação do diabo. Os pensamentos dele dominou a pessoa. Ele, o diabo, sabe que todas as atitudes bem-sucedidas ou fracassadas do ser humano são geradas na mente, com pensamentos divinos ou diabólicos. Tudo começa com um pensamento. Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, caráter vira o destino. Todos os dias é travada uma batalha na mente do ser humano. É as trevas contra a luz e vice-versa. É a voz de Deus e a voz do diabo. A voz de Deus mostrando que é possível vencer. E essa voz, ela vem através da palavra. E eu já vou falar sobre essa questão. Em contrapartida, tem a voz do maligno. Veja que quantas vezes nós libertamos uma pessoa, mas antes nós perguntamos àquele espírito: quais os pensamentos que você está pondo na mente dessa pessoa? Eu falo para ela que não tem jeito, que para ela não adianta, que para ela não tem jeito, que ela é um caso perdido. Eu já falei para ela se matar, acabar com a vida dela. E por incrível que pareça, infelizmente, muitas pessoas, elas têm acatado aos pensamentos do mal, às ideias do diabo. E muitas têm abandonado o seu casamento, abandonado Deus, sua fé, abandonado sua salvação, abandonado o caminho de Deus, e muitos até têm tirado a própria vida, porque deram ouvidos a essa voz. Muito bem, mas essa voz sempre vai existir. Sempre. Não é porque eu aceitei Jesus que o diabo não vai sugerir, que Satanás não vai soprar as ideias, os pensamentos. E quando que ele faz isso? Nos momentos difíceis. Veja que o momento em que o Satanás mais falou com o Senhor Jesus a respeito de pensamentos foi lá no deserto, quando Jesus estava em meio em meio à dificuldade, 40 dias no deserto. Primeiro pensamento de Satanás foi: transforma as pedras em pães. Jesus poderia fazê-lo, mas não podia, porque ele estava na condição de ser humano. Ele tinha que passar pelo que o ser humano passa para sentir o que o ser humano sente. E se ele o fizesse, não seria humano, seria divino. Ele fez os milagres em favor de outros, não de si próprio. Então, Satanás sugeriu: quebra essa regra. E Jesus disse o que para Satanás? Nem só de pão viverá o homem. Toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Mas o diabo não desistiu. A Bíblia diz que ele tentou de novo, mostrando porque a missão de Cristo era o Calvário, a cruz, o sacrifício. E Satanás mostrou os reinos do mundo, as glórias deste mundo, as riquezas, e disse: olha aí, olha, Deus te mandou para morrer numa cruz, mas olha o que eu tenho para você. E o Senhor Jesus, resistindo ao diabo, disse que somente a Deus ele daria glória. Tentou Jesus, falando porque se ele saltasse
pináculo, ele seria agarrado pelos anjos, e Jesus novamente disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que depois que Satanás tentou, ele se apartou, lá está escrito, por tempo oportuno. Ou seja, ele se apartou, mas a qualquer momento ele voltaria. Como voltou na boca de Pedro, voltou para tentar Jesus na cruz, e assim por diante. Então, essa batalha espiritual da voz de Deus e da voz do diabo nunca vai acabar. Então, se você diz assim: ah, pastor, vem pensamentos ruins à minha mente, vem ideias ruins. Bem, isso vai vir para todo mundo. Mas a pergunta é: qual ideia ou quais ideias têm prevalecido na sua mente? Quais os pensamentos que você tem dado ouvidos? Ao de Deus ou ao do diabo? O de Deus te leva à fé, à obediência, te leva à justiça, te leva à santidade. E a de Satanás te leva ao pecado, à dúvida, à incerteza, à insegurança. Muito bem. Qual voz prevalece mais? Só depende de nós. Lá no episódio de Atos 5, Ananias, ele foi repreendido por Pedro da seguinte forma: Ananias mentiu para Deus, deu ouvido à voz do diabo, e aí Pedro disse assim: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse a Deus? Por que aceitaste esse plano no teu interior? Quando fala coração, nesse critério, eram os pensamentos dele, porque a decisão não foi tomada simplesmente na emoção, foi uma decisão consciente. Prova que primeiro foi ele, mentiu, depois foi a esposa e mentiu diante do altar de Deus. E deu no que deu, perderam sua vida. Mas veja o que essa palavra revela: porque deixou Satanás encher o teu coração. É aí que está a resposta para a pergunta: pastor, qual voz eu ouço mais? Vai depender do que está dentro de você. Ou qual voz eu tenho ouvido? Qual voz eu tenho ouvido, pastor? Vai depender do que está dentro de você. Se você está vazio de Deus, não é de se impressionar que você esteja aí agora com a cabeça cheia de besteira. Se você é uma pessoa vazia de Deus, vazia de mente, é óbvio que os pensamentos sujos vão prevalecer na tua mente. Eu digo adultério, prostituição, impureza, malícia, maus olhos. É óbvio que você sempre vai ser uma pessoa de autoestima baixa, você não acredita em você, você não confia em você, você é uma pessoa deprimida, insegura, muito ansiosa, sua ansiedade está no nível 1000, e além de ansiosa, você começa a, se você não se entrega e não resolve isso, você passa por um quadro de uma pessoa deprimida, você é uma pessoa insegura, seu estado de espírito é deplorável, um desânimo. É óbvio, porque a boca fala o que está cheio o quê? O coração. Se você conversar com a pessoa, em poucos minutos, você já sabe o que está dentro dela. Porque conforme ela começa a falar, ela já revela o que ela sente, o que ela é, o que ela pensa, o que ela espera. Ela revela se ela tem ódio, se ela está frustrada, se ela está insatisfeita, se ela está desanimada, se ela está esperançosa, se ela acredita, se ela não acredita, se ela está na expectativa, se ela está otimista, se ela está forte, se ela está fraca. Abriu a boca, ela já fala o que está dentro dela, ou não. Então, quando a pessoa está vazia de Deus, é certo que o lixo desse mundo, que são os pensamentos do diabo, vai encher ela ou ele. Então não existe você dizer assim: ah, como é que eu faço
para que a voz de Deus, ela entre e fique, e a voz do mal bata e volte. Você tem que estar cheio de Deus. E como, pastor, que eu posso me encher de Deus? Qual é a maneira prática? Está aqui, ó, a palavra dele. Eu lembro, lá no interior, no norte, lá em Santo Tirso, uma senhora chegou à igreja pedindo para se batizar, católica. Ela começou a ler a Bíblia. E conforme ela começou a ler a Bíblia, e conforme ela começou a ler, a mente dela começou a clarear. Ela começou a entender tudo. Ela, mesmo sem vir à igreja, largou a idolatria, porque ela leu: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Então, aquela mulher começou a ler a Bíblia e ela largou a idolatria. Ninguém precisou dizer para ela: olha, isso aí é pecado. Ela viu aonde? Na palavra. E ela continuou lendo, até que um dia teve um incêndio na casa dela e queimou quase tudo. E a única coisa que ficou intacta foi a Bíblia. Aquela mulher foi para a igreja, ela pediu para se batizar, porque ela leu na Bíblia que quem crê e for batizado será salvo. Então você pergunta para mim: pastor, como que eu vou me encher dos pensamentos de Deus? Você tem que ler. Você tem que ter disposição para ir na palavra de Deus e, antes de ler, pedir para Deus: Senhor, fala comigo. E abrir lá os salmos, que são orações de Davi, que nos ensina também a orar, ou os evangelhos da paz, que fala sobre a trajetória de Jesus aqui na terra. E conforme você começar a ler, sua fé vai crescer, seus pensamentos serão ligados a Deus. Veja que Jesus disse: se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu sou a videira e vós sois o ramo. Todo ramo que estando em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então não tem como uma pessoa dizer assim: pastor, eu estou cheio de pensamentos ruins, mas eu leio a palavra. Não tem como, só se você ler de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas você se dedicar, tirar ali uns minutos do teu dia, fazer uma oração, pedir para Deus te dar os pensamentos dele, falar contigo, te orientar, e você todo dia buscar isso, e você dizer: eu ainda tenho pensamentos maus, não tem como. Porque à medida que você lê a palavra, e é claro, é óbvio, obedece, o próprio Deus vai começar a trabalhar dentro de você. Deus vai lhe mostrar que você é capaz, porque a palavra de Deus, ela não mostra fraqueza, ela mostra força. A palavra de Deus nos mostra que teremos lutas e aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele está conosco, e se Ele venceu, nós vamos vencer. A palavra de Deus nos faz entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas aquele que persevera, esse vai alcançar o cumprimento da promessa. É o que nós falávamos domingo, né? A respeito do processo, que muitas vezes a pessoa só quer resposta, só quer prazer, só quer resposta como uma criança, mas ela não entende que a vida humana, ela tem um processo. Eu tenho que amadurecer. Os problemas me amadurecem, os problemas me fazem crescer com Deus. Por isso que Paulo, ele disse: quando eu estou forte, é aí que eu estou fraco. E quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O que ele quis dizer? Quando está tudo bem, a tendência do ser humano é se acomodar. Eu até contei um caso de manhã de uma senhora
que ela lutava para o marido se converter. Olha, a mulher fazia correntes, praticamente ela vinha todo dia na igreja, ela orava, fazia votos por ele, pedia por ele. A razão das orações, quem era? A mudança do marido, porque ele tinha amante, ele tinha vício, o casamento era um inferno. Então a razão dela vir à igreja, o combustível para ela orar, o combustível que movia ela à fé, à oração, ao altar, era o marido. E ela vivia em função disso, não tem nada de errado. Só que ela esqueceu de se entregar para Deus. Ela até alcançou a promessa, porque Deus é fiel. O marido se converteu, depois de um tempo, ele largou aquela vida, veio para a igreja, aceitou Jesus, abandonou a droga, abandonou a amante, o homem se batizou, até me procurou, estou falando, foi comigo, ninguém me contou essa história. Ele me procurou para dizer, pastor, eu quero evangelizar. E tempos depois, o homem me procurou, meio triste. Eu falei, o que foi, fulano? Nem lembro o nome dele, de momento. E ele, olha, pastor, é que a minha esposa está desanimada, já não vem para a igreja, já chamei ela para vir, deixou de vir na sexta, na quarta, domingo era o único dia que vinha, hoje já não veio, que falou que está com dor de cabeça, mas ela está desanimada. Foi aí que eu expliquei para ele, eu falei, olha, a razão da sua esposa estar assim é porque o que movia ela a buscar Deus era uma necessidade, mas ela não se entregou para Jesus Cristo. Ela não desejou a salvação eterna, a vida com Deus. Porque quando eu estou forte, disse Paulo, é aí que eu estou fraco. Quer dizer, quando já não tinha mais lutas, quando já não tinha mais problemas, ela disse, já conquistei o que eu queria. Já não tenho mais razão para lutar. Infelizmente é o que acontece com o ser humano. Quando eu não tenho lutas, a tendência é que eu me acomode. Quer dizer, enquanto o homem era endemoniado, ela estava ali, buscando Deus. Depois que ela alcançou a transformação do marido, ela se acomodou. Por isso, não reclame dos problemas, das lutas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou o quê? Forte. É na luta que eu vou a Deus, é na luta que eu tenho experiências com Deus, é o processo de crescimento, é nas lutas que eu amadureço, é nas lutas que eu conquisto, é uma luta, uma conquista, um desafio, uma conquista, um problema, uma mudança, é ali que eu sei o quanto Deus é poderoso, o quanto a fé em Deus é poderosa. Então, não reclame das lutas. Creia que no meio delas, como Deus esteve com Daniel na cova, com os amigos de Daniel na fornalha, como Deus esteve com o povo durante o dia com a coluna de nuvens, durante a noite uma coluna de fogo, guiando-os pelo deserto, no vale da sombra da morte esteve com Davi. Quem está na fé sabe, Deus está comigo. Ele já me livrou do urso, do leão, vai me livrar desse gigante. Foi o que disse Davi, e livrou. Então, a pessoa que vive lutas, ela vive vitórias, ela tem experiências com quem? Com Deus, experiências magníficas. Então, senhor, senhora, se hoje você se dá conta que você está vazio de pensamentos bons, você está repleto de pensamentos sujos, impuros, duvidosos, mágoa, cobiça, rancor, maus olhos, ansiedade, insegurança, eu posso afirmar para você, você precisa primeiro se derramar sobre a palavra de Deus e buscar nela o fortalecimento, e depois de ler, obedecer e praticar, você precisa se derramar no altar de Deus e pedir a Ele o Espírito Santo, que é o nosso auxiliar, aonde o próprio Deus disse, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo, em uma pregação, Pedro converteu 3.000. E o comentário entre os homens naquela época era, quem é esse homem que fala tão eloquente, tão ousado, tão intrépido? E disseram, é um pescador. O quê? Ele é pescador? Ah, não é possível um homem desse ser pescador. Olha a maneira que ele expõe os mandamentos, a lei.
mas as palavras que eram postas na boca de Pedro vinham do Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. Veja que a pessoa que está cheia da palavra, como diz a Bíblia, enchei-vos do Espírito, ela está cheia do Espírito. Para cada 10 palavras que Satanás sopra a mente dela, ela tem 20 para contrapor a essas ideias. Se o mal diz, tu não vai conseguir, tudo posso naquele que me fortalece. Se o mal diz, ó, cuidado com isso, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ah, mas esse problema não tem jeito, em Deus nada vos será impossível. Então a pessoa, ela não vai, ninguém vai dar uma volta nela, ninguém vai conseguir enganá-la, ninguém vai convencê-la do contrário que Deus determinou. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida em abundância, comereis o melhor da terra, meu povo será a cabeça, estarás por cima. Eu posso ainda não ter alcançado, mas eu estou no caminho, eu estou na trajetória. Eu vou chegar lá, eu vou chegar à vida que Deus quer, ao casamento que Deus quer, à condição espiritual que Deus quer, porque eu quero isso. Mas você que não quer, que não está nem aí, que não obedece, que não busca em Deus, você que de repente vem à igreja por pura religiosidade, mas você não se entrega, não obedece, não espere que Deus entregue para si o que Ele tem, porque Ele diz, tornai a mim, que eu me tornarei a vós outros. É justo, quem planta com Deus, colhe com quem? Com Deus. Paulo disse, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu sei que o meu Senhor me chamou para ter um fim glorioso. Ou você acha que Deus me chamou para viver na igreja, lamentando a minha vida, vivendo o inferno de vida? Ele disse lá em Jeremias 12, se não me engano, eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de vida e não de morte, de paz e não de guerra, para dar a cada um de vós o fim que desejais. E eu pergunto, qual é o fim que eu desejo? É óbvio que o fim que eu desejo é a minha vida eterna e a minha vida com Deus. Mas eu pergunto a você, qual o fim que você espera? Ah, pastor, não estou esperando coisa boa não, porque sua mente está vazia de Deus. Porque quando você tem os pensamentos de Deus, você tem claro, uma clareza do que Deus quer para si. Por isso que agora nós vamos buscar o Espírito Santo. E nesse momento você pode falar com Deus, confessar os seus pecados, falar da sua condição, você que tem muitos pensamentos ruins, impuros, sujos, ideias erradas, contrárias, e você reconhece que não está bem, fala para Deus, Senhor, me dai os teus pensamentos, me dá o coração novo, o espírito novo, como está escrito em Romanos 12, né? O que diz Romanos 12? Dá-vos-ei, lá fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém?